Graça e paz. Te convido a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34, o último capítulo do Pentateuco. Irei fazer a leitura e gostaria que você me acompanhasse pela sua Bíblia. Diz assim, a morte de Moisés. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob o juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje, ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Pois Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito a Faraó e todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Irei orar. Senhor, eu estou diante da sua igreja, diante do seu povo, e peço a Ti, Deus, que nos ajude a entender a sua palavra. Que nos ajude, Senhor, a colocar os nossos corações no Senhor. Porque a nossa segurança está em Ti. A nossa segurança está em Suas mãos, ó Pai. E que através dessa palavra nossos corações possam ser consolados, possam ser animados, para que possamos viver uma vida diante do Senhor. No nome de Jesus, amém. Eu tenho um costume junto com a Emanuela, minha esposa, que é assistir alguns filmes na sexta-feira, no sábado, e filmes da década de 70, 80, 90, é um gosto peculiar da Emanuela. Mas esses dias nós estávamos assistindo Titanic. Eu tive o prazer de ir ao cinema assistir Titanic. E ali lembrando aquela história, e acontece que saiu o Titanic, né, o maior navio construído até aquele determinado momento, saiu de Southampton no dia 10 de abril de 1920. Já faz aí quase 105 anos, mais de 105 anos. Acontece que Titanic ele naufragou dia 15 de abril de 1920, numa madrugada fria. Para quem assistiu o filme, sabe do que eu estou falando. Mas o que me intriga foi, para quem estuda algumas questões que eu vou contar mais um pouco daqui a pouco. Sabe quando que saiu a primeira notícia no Brasil a respeito do Titanic? Dia 18 de abril de 1920, 3 dias depois. Um jornal no Rio de Janeiro publicou a manchete sobre o naufrágio. Depois, em São Paulo, o Estadão publicou uma manchete no dia 20, 5 dias depois. É interessante que o tempo passou, veio a revolução tecnológica, redes sociais, mídia, YouTube, Instagram, todas essas coisas. E o ano passado, a gente viu um acidente que aconteceu aqui em Vinhedo, no interior de São Paulo, a Voe Paz, um avião
caiu, é uma grande tragédia, mas acontece que algumas pessoas visualizaram aquele avião cair, gravaram com seus celulares e em 10, 15 minutos já tinha um grande debate no Twitter, um grande debate no Instagram. Aí surgiram especialistas em tragédias relacionadas à aviação, e começaram a discutir sobre a situação financeira da empresa, começaram a discutir sobre procedimentos de segurança. Mas esse comportamento, que é um comportamento do nosso tempo, porque em nenhum momento na história o ser humano teve tanto acesso à informação em uma velocidade tão rápida como nós temos, que tem as suas consequências. E uma delas é aquilo que Barry Glenn, um grande observador sobre esse tipo de comportamento, ele vai dizer que esse tipo de acesso que a gente tem à internet, esse tipo de notícia sobre política, criminalidade, sobre situação econômica, gera aquilo que ele vai chamar de cultura do medo. É um medo que é gerado nas pessoas através do acesso às redes sociais, à internet, que vai gerar um medo nas pessoas e uma segurança a respeito do futuro. As pessoas passam uns 5 minutinhos conversando com um desconhecido, ele já vai falar sobre a situação econômica do país ou a criminalidade, e muitas das vezes tem até medo de sair de casa, porque vê tantas coisas na internet a respeito do nosso dia a dia, que gera um imaginário nas pessoas, muitas das vezes desconectado da realidade. Fato é que sim, vivemos em um mundo caótico. Vivemos em um mundo onde há crime, há roubo, há marginalidade, onde há corrupção. Sim, vivemos em um mundo caótico. Mas a pergunta é de como nós, cristãos, filhos de Deus, viveremos diante dessas notícias. Como nós, ao lidar, porque aí é uma questão de que nós não temos como fugir disso, mas como nós vamos lidar ao receber notícias tão ruins? Como vamos lidar com um mar de notícias ruins sobre a realidade que nós vivemos? Nós vamos, a partir de Deuteronômio 34, extrair algumas verdades que vai nos ajudar a lidar nesse tempo que nós vivemos. E nos ensinar como devemos viver diante de um tempo tão difícil como o nosso. Acontece que aqui em Deuteronômio 34, é o último capítulo do Pentateuco, a situação histórica do povo de Israel é que eles tinham passado 40 anos no deserto. 40 anos debaixo da liderança de Moisés. 40 anos que esse povo saiu do Egito e peregrinou pelo deserto. Nesse período, quando o povo precisava de água, eles recorriam a Moisés. Quando esse povo precisava de comida, eles recorriam a Moisés. Quando esse povo precisava resolver conflitos, resolver problemas, eles recorriam a Moisés. Moisés é um grande líder desse povo. Mas tem uma outra questão. O livro de Deuteronômio, ele é feito de mensagens de Moisés. Porque este povo, ele está na campina de Moabe, perto do Rio Jordão, perto da cidade de Jericó, faltando bem pouco para conquistar a terra prometida. E sendo assim, Deus queria ensinar a esse povo como viver na terra prometida. Porque a terra prometida, o que simboliza a terra prometida? A terra prometida simboliza o lugar onde Deus habitaria no meio do seu povo. Sendo assim, para o povo viver diante de Deus, ele precisava aprender a viver diante de Deus. Porque aquilo que eles tinham como referência era o Egito. Mas Deus chamou um povo para si. Ao ponto de que o centro da mensagem de Deuteronômio é que esse povo ame a Deus acima de todas as coisas. É que esse povo ame ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Deus chamou esse povo para que esse povo vivesse para Ele, vivesse para a sua glória. Quando ele está perto de conquistar a terra prometida, Moisés faz uma série de mensagens para este povo. Mas tem uma questão. Moisés pediu para que 12 espiões fossem visitar a terra de Canaã. Quando esses 12 espiões voltam, 10 deles não traz
boas notícias. Eles dizem que a terra pela qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Parece até trecho de jornal sensacionalista. Ao ponto de que esse povo é tomado por um grande medo. Mas tem uma outra questão. Moisés foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. O líder, o grande líder do povo, aquele que o próprio texto fala, que ele fez grandes e terríveis feitos, aquele que Deus o falou com ele face a face, ele não poderia entrar no povo ele não poderia entrar na terra prometida junto com o povo. Sendo assim, é mais um aspecto para tomar o coração desse povo de medo. Porque pensa o seguinte, todas as batalhas que esse povo ganhou, em todos os momentos de necessidade desse povo, em todos os momentos de aflições deste povo, Moisés estava ali para ele. Moisés exercia a função de juiz, de pastor, de mediador. Ele exercia um monte de funções, ao ponto que ele vai dizer que ele estava já cansado, de que ele não suportava mais o peso que se carregava deste povo. Em determinado momento, o seu sogro olha para a situação e fala: Moisés, você precisa dividir essa carga, você precisa levantar outros anciões para que você possa ter mais sossego, para que você possa dar conta. É uma péssima notícia. Para um povo que viveu a vida inteira com Moisés, é uma péssima notícia. E a primeira verdade que nós precisamos extrair dessa lição é que Deus é o centro da nossa vida. Ou seja, você não é o centro da vida. Se você olhar no texto, no verso 7, vai dizer que Moisés tinha 120 anos quando morreu. Mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Pergunta é, Moisés tinha condições de continuar guiando esse povo? Sim, ele tinha. Ele tinha vigor, ele não estava cego, ele não morreu de morte morrida, ele não morreu numa cama doente. Ele tinha condições. Outra pergunta. O povo queria que Moisés continuasse com ele? Sim, tanto que eles passaram 30 dias em luto. Eles sentiram a perda de Moisés. Mas Deus disse não. Deus disse não ao povo. Deus disse não a Moisés. E muitas das vezes Deus diz não a mim e a você. Deus muitas das vezes diz não a mim e a você. Porque não é a minha e a sua vontade que Deus deseja fazer. Ele cumpre com a vontade dele. A preocupação de Deus a respeito da minha e da sua vida é com a glória dele. Porque ele nos chamou para viver para a glória dele. E não para a minha e não para a sua. A partir disso, preciso dizer a vocês que o mundo não gira ao seu redor. Preciso dizer a vocês que você não é insubstituível. Porque nós estamos falando de um grande homem da história. Moisés marcou a nossa história como apenas Jesus marcou a história mais que Moisés. Ele tem uma grande importância para nós. O próprio texto vai dizer que não apareceu nenhum profeta como ele. E mesmo assim, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Líderes vão e vêm, irmãos. Mas Deus é aquele que permanece para todo sempre. A obra dele, Deus não precisa de nós. Deus não nos chamou porque Ele está ali. Eu preciso de você, vem caminhar comigo. De jeito maneira. É um grande privilégio fazer parte da sua obra. Nós não devemos colocar as nossas esperanças em líderes humanos. A nossa esperança deve estar em Deus.
Quando nós falamos de política, quando nós falamos de governador, presidente, prefeito, a nossa esperança não deve estar neles. A nossa esperança deve estar no Senhor, que é rei e soberano sobre toda a terra. É o único que pode nos prover segurança. Diante disso, Deus não deu o que o povo queria, mas Deus deu o que o povo precisava. A princípio, quando nós olhamos aqui que Deus, no verso 7 mesmo, que Moisés ainda tinha vigor, ele ainda tinha visão, significa que Deus o preservou a vida dele para que ele visse a terra. Porque essa foi uma das promessas de Deus para Moisés. Você não vai pisar, mas você vai ver. Sendo assim, Deus preservou a sua vida para que ele visse. O outro ponto é que Moisés, sabendo que ele iria morrer, porque, irmãos, Deus o chamou para a morte. Deus chamou Moisés para a morte. Deus disse a Moisés, suba um monte, e Moisés sabia que iria morrer. Sabendo disso, Moisés pede a Deus por Josué. Ele olha com coração pastoral para o povo e diz, Deus, levante Josué para que ele continue liderando o povo. E o que Deus faz? Deus aprova. Tanto que Deus enche Josué com teu espírito. Deus não deu ao povo aquilo que ele queria, mas Deus deu aquilo que ele precisava. E assim também é conosco, irmãos. Deus nos guia pela sua palavra. Deus nos capacita e nos consola através do Espírito Santo. Deus nos dá uma família. Estamos aqui em família para caminhar juntos, para aprender uns com os outros. Deus, muitas das vezes, providencia irmãos mais velhos para nos ajudar a caminhar na fé. A nós, mais velhos, muitas das vezes, Deus nos providencia irmãos mais novos, imaturos, para que a gente possa gastar o nosso tempo para a sua glória, auxiliando a estes. Deus nos dá o trabalho, Deus nos dá aquilo que precisamos para o dia a dia, porque Deus é um Deus que cuida do seu povo. E quando a gente olha para a história de Israel, a gente vê isso, um Deus que cuidou do povo em todo o tempo. O caminho e a jornada do povo no deserto não foi fácil. Foi cheio de lutas, cheio de dificuldades, momentos de escassez. Mas Deus cuidou deste povo. Como Deus também cuida da sua igreja. Como Deus também cuida da sua igreja. O próximo ponto. Então, em tempos difíceis, precisamos entender que Deus é o centro da nossa vida. Precisamos entender que Deus provê as necessidades de seus filhos. E precisamos entender que Deus intervém na história. É interessante porque esse texto não foi escrito por Moisés. O Pentateuco inteiro foi escrito por Moisés, mas esse não. E é claro, porque se trata da morte de Moisés. Mas uma coisa que você percebe na narrativa é que o narrador está olhando para trás. Quando ele fala que nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todos Israel, ele está olhando para um tempo que já passou. E uma das coisas que ele vê é que todos os sinais e maravilhas que aconteceram por meio de Moisés foi por ordem do Senhor. Sendo assim, foi Deus que enviou Moisés. Moisés não fez nada por conta própria. No verso 12, ele fala que ele fizesse os grandes e terríveis feitos. E ele olha e o povo reconhece isso. Eu queria, junto com vocês, olhar para trás da nossa caminhada cristã. E um pouco para a história. Se Moisés foi levantado como libertador para tirar Israel da escravidão, Deus enviou Jesus, que foi levantado como libertador e perfeito. Se Moisés errou, Jesus foi perfeito em sua obra, para nos tirar da escravidão do pecado.
Se Deus interveio no mundo, enviando Moisés como um intercessor pelo povo diante de Deus, quando eles pecaram contra Deus, como por exemplo no episódio do bezerro de ouro, Deus enviou Jesus, que é o nosso perfeito intercessor, que vive diante de Deus, intercedendo por nós. Se Deus enviou Moisés para abrir o mar, para que Israel pudesse passar e ali derrotar todos os seus inimigos, Deus enviou seu próprio Filho para morrer na cruz por mim e por você, e abrir um caminho de salvação para que nós podemos, por exemplo, como hoje, estar aqui diante de Deus. Um caminho que é justo, um caminho que é santo, um caminho que foi feito pelo seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter comunhão com o nosso grande e amado Deus. Se Deus chamou Moisés para a morte, e ali ele morreu, porque Deus assim, e aqui diz que Deus o sepultou. Se Deus sepultou Moisés, Ele ressuscitou Jesus ao terceiro dia. E por causa da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos confiar no amanhã. Nós podemos confiar no amanhã. O que para mim marca muito na história do Titanic é o fato de que eles criam que o Titanic era inafundável. Foi um grande marco na história, porque eles tinham desenvolvido uma tecnologia que aos olhos dele, aquele navio nunca iria afundar. E esse é o grande erro do ser humano. Acreditar que pode resolver os problemas do mundo pelas suas próprias forças. Acreditar que a raiz do problema do mundo está na falta de tecnologia. Acreditar que a raiz do problema da nossa sociedade está na falta de educação. Acreditar que o problema maior do mundo está na nossa economia. Acreditar que o problema é a falta de um governo bom. Acreditar que o que nos falta é um bom presidente, um bom governador ou um prefeito. Mas acontece que o mundo pode pavimentar um caminho luxuoso, um caminho de tranquilidade, como fizeram com o próprio Titanic. Mas o caminho que é tranquilo, um caminho que é luxuoso, um caminho que é cheio de prazeres desse mundo, o mundo não pode prometer um fim glorioso para esses. E Deus nos chama para um caminho estreito. E Deus nos chama para guerrear contra o pecado. E Deus nos chama para tirando nós do mundo como tirou o povo do Egito. O caminho que Deus propôs a nós é o caminho da cruz, como Jesus caminhou. Não é um caminho tranquilo, irmãos. É um caminho cheio de dificuldades. É um caminho cheio de dilemas. Mas estou certo de algo. Da mesma maneira como Deus disse a Abraão, a Isaac, a Jacó, quando chamaram ele, disse: eu estarei contigo. Certo eu estou que da mesma maneira aqui neste texto, Deus não esqueceu da sua promessa. No verso 4, assim diz o Senhor a Moisés: esta terra que sob juramento prometia a Abraão, a Isaac e a Jacó, que daria a descendência deles. Deus lembra o povo, ao mesmo tempo que o povo é tomado pela notícia de Moisés, Ele lembra que Ele não se esqueceu do povo. Deus não se esqueceu de suas promessas. Deus não é homem para que minta. Ele é um Deus fiel, verdadeiro, grandioso, soberano. Aquele que não poupou o seu próprio Filho por mim e por você. Neste grande Deus nós podemos confiar. Se o mundo quer tomado de notícias ruins, e muitas das vezes essas notícias vêm até o nosso coração, muitas das vezes nos enche de ansiedade e de insegurança também. Mas nesses momentos, nós precisamos lembrar de quem é o nosso Deus. Moisés, ao começar o Pentateuco, em Gênesis 1, ele apresenta um Deus que é soberano, criador dos céus e da terra. Aprove Deus que algum narrador, pode ser Josué, pode ser Eleazar, que escrevesse o texto de 34, Deuteronômio 34,
para nos lembrar que o nosso Deus, Ele é criador sobre todos os céus e a terra, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas Ele é o Rei dos Reis. Aquele que levanta líderes, aquele que derruba líderes, aquele que dá a vida, aquele que tira a vida. Ele é o grande Rei. Se no começo, na narrativa de Gênesis, a humanidade foi expulsa ali com Abraão, com Adão e Eva, estamos aqui diante de um povo que está prestes a conquistar a terra prometida, porque Deus a daria a eles. Sendo assim, como nós devemos viver diante desse mundo perigoso, cruel, cheio de certezas? Somos chamados a viver de forma corajosa. Somos chamados a viver como Moisés viveu. No texto que fala sobre a morte de Moisés, ele é reconhecido como servo do Senhor. Charles Haddon Spurgeon vai dizer que esse é o maior de todos os títulos que um homem pode ter. Porque isso significa que ele foi útil ao nosso Deus. Porque ele tinha o Senhor como seu rei. Você reconhece que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele é rei absoluto sobre a sua vida? Você reconhece que Cristo, o nosso Senhor, Ele é seu único Senhor? Que você diz que reconhece, você diz sim a essas perguntas, por que então você tem medo de educar seus filhos no caminho do Senhor, como se o mundo pudesse dar mais futuro a eles do que o próprio Deus? Porque você tem medo de ofertar com generosidade, dizimar fielmente, como se fosse perder, esquecendo que Deus é aquele que nos supre? Porque você tem medo de viver uma vida pura, principalmente no seu namoro, como se obedecer a Deus fosse custar mais do que o pecado já custa? Porque você tem medo de testemunhar a sua fé diante de um mundo que precisa ouvir a palavra de Deus, como se rejeição das pessoas fosse maior do que a aprovação do nosso Rei? Porque você tem medo de perdoar quem te feriu, como se guardar rancor, como se prolongar esse rancor por muito tempo fosse mais seguro do que confiar no Senhor? Porque você tem medo de buscar a santidade, de orar, de jejuar, meditar na palavra, de gastar a sua vida no Senhor, como se abrir mão dos prazeres imediatos fosse roubar a sua alegria? Porque você tem medo de se entregar totalmente a Cristo, como se sua vida estivesse mais segura nas suas próprias mãos do que nas dele. Muitas das vezes nós reconhecemos Ele como nosso Rei e Senhor, mas isso a gente não consegue ver muitas das vezes em nossas ações práticas. Reconhecer a Ele como Rei e Senhor, reconhecer a Ele em todas as áreas da nossa vida. Diante desse Deus, cabe a nós viver como verdadeiros súditos do grande Rei. Que da mesma maneira como Moisés, que foi juiz, que exerceu o papel de juiz, que exerceu o papel de profeta, que exerceu o papel de legislador, no final da sua vida, ele foi reconhecido como servo do Senhor. Alguém que foi útil. Alguém que foi útil ao nosso Deus. Que nós possamos ser úteis ao nosso Senhor. Irei orar e após a oração iremos entoar o hino 154 como resposta desse sermão. Faça desse hino a sua oração. Porque se em algum lugar você pode estar seguro, é nas mãos desse Deus e Pai que tanto nos ama. Senhor, estou aqui, Senhor, diante da sua amada igreja. Por isso eu peço a Ti, Deus, que
a Tua palavra, Senhor, que ouvimos hoje e essa noite, possa produzir frutos em nossos corações. Para que nossos corações possam ser tomados, ó Deus, de coragem, de ousadia, Senhor, para viver uma vida reta e santa, Senhor, diante de Ti. Diante do Senhor, Deus, que tanto nos fez. Diante do Senhor, que já tanto nos fala através das Suas Escrituras, ó Pai. Que possamos ser luzes nesse mundo. Que possamos ser firmes e fiéis ao Senhor. Ó Deus, eu peço àqueles, ó Deus, que estão aqui com corações desanimados, muitas das vezes, Deus, vacilantes na caminhada na fé cristã, que o Senhor venha animar esses corações, Deus, para que eles possam caminhar, Deus, uma vida reta, santa diante do Senhor. Que aqueles que estão com medo, ó Pai, ó Senhor, venham consolar esses corações, venham derramar a Sua graça nesses corações, para que eles saiam daqui, Deus, animados, ó Deus, com coragem, sabendo que o Senhor é conosco, ó Pai. O Senhor é conosco, Deus, o Senhor é a nossa real segurança. Sabemos, ó Deus, que o caminho é difícil, sabemos que o caminho é doloroso, mas, ó Pai, em cada momento difícil, em cada momento de dor, em cada momento de sofrimento, em cada momento de angústia, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa consolar e alegrar os nossos corações. Por isso eu peço-Te, Deus, nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós precisamos do Senhor para viver nesse mundo, mas sabendo que um dia estaremos contigo, diante do Senhor, na glória. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!